tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, nós trazemos os grandes nomes da indústria da construção civil que têm relevância no mercado e que podem agregar conhecimento para o seu negócio, que está certamente dentro da indústria construção civil, ou então você que quer entrar nesse mercado, quer construir, enfim. A indústria da construção civil, ela é muito grande, muito robusta e que nos orgulha tanto, né? E que aqui dentro do sindicato, nós somos efetivamente a casa da indústria da construção civil. O Sinduscast, ele é possível graças aos nossos patrocinadores, né, que fazem parte nessa segunda temporada do nosso Sinduscast. Agradecer à Mútua Caixa de Assistência, ao Sistema FIEP e também à R. Dalmolin, que são nossos parceiros nessa segunda temporada. Eu não sei se você está assistindo o Sinduscast no carro, no seu escritório, mas nós estamos disponíveis em duas plataformas. A primeira é o YouTube, que faz muito sentido você se inscrever aqui no canal do Sinduscom Paraná Oeste no YouTube, para que você possa ter acesso a esses conteúdos e aos demais conteúdos do Sinduscom. Ou se você estiver ouvindo no seu carro, indo para Foz do Iguaçu, aqui, Rafael, liga o carro, Spotify, estamos no Spotify, você pode baixar e assistir aos nossos episódios. Bom, trago hoje aqui para os estúdios, os outros estúdios, né? O cara já pensa que é os estúdios Globo, né? Os estúdios aqui do Sinduscom Paraná Oeste, o Rafael Avancini, diretor e gestor de projetos da Etos Consultoria Arqueológica, papai do Otto, marido da Amanda, diretor consultivo da BNI Capital do Oeste, engenheiro de mobilidade formado lá em 2015 pela Unifei de Itabira, Minas Gerais. Ô Rafael, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado, meu querido. Para mim é um prazer enorme estar aqui na casa da construção e da indústria da construção. A Sinduscom tem uma relevância inacreditável para a nossa região, uma importância também muito grande. Então, para mim é sempre um prazer poder trazer a arqueologia para mais perto da indústria, que é uma necessidade enorme nos dias de hoje. Legal. Ô, Rafael, eu já vou contextualizar um pouco isso que você trouxe, né? O Sinduscom, ele é a casa da indústria da construção civil, e por ser a casa, ele tem que trazer os assuntos que estão diretamente relacionados às nossas obras, à nossa indústria. E a arqueologia, ela entra nesse novo cenário, eu diria, talvez não tão novo, mas a gente pega aí, talvez você possa trazer até em termos de datas um pouco melhor do que eu, mas hoje é uma grande realidade, né? Talvez lá atrás, há 10, 15 anos, não se pensava muito nisso, talvez não se... Pelo menos na nossa região, né? Não se falava tanto, e hoje é uma grande realidade isso, né? Sim. Mas eu quero que antes de você trazer isso, eu quero que você conte um pouco da sua história. Quem é o Rafael, né? Por que abriu a Etos Consultoria Arqueológica? De onde surgiu essa ideia? Traz um pouquinho de contextualização para nós. Perfeito, então vamos lá. Rafael Avancini é um mineirinho que estava lá em Minas Gerais se formando em Engenharia da Mobilidade, que é um curso que vai pensar ali muito na infraestrutura urbana, em como que ela se desenvolve, no desenvolvimento imobiliário e urbano, tá? Onde eu conheci a Amanda, minha esposa, que fez a faculdade propriamente dita ali de arqueologia lá no Piauí. Então ela é natural de Toledo, foi lá para Teresina, estudou, teve diversas oportunidades, escavou lá no Peru, num sítio chamado Pachacamac, escavou com a missão francesa aqui no Brasil. Então, ao conhecê-la, eu descobri primeiro a existência da arqueologia, igual todo mundo passa por isso, de olha, mas tá, e aí, como que você trabalha? Para quem que você trabalha? E quando eu a conheci, ela trabalhava num contexto muito interessante, que era na BR-381, que tem um processo já muito antigo de duplicação, que teve diversos desafios ali durante isso, lá em Minas. Então, é o trecho que liga Belo Horizonte ao quadrilátero ferrífero, exatamente legal. Esse trecho. Então a gente se conheceu, nos apaixonamos perdidamente, fomos morar lá no Pará, e do Pará a gente decidiu que a gente viria para o Paraná.
E quando eu vim para o Paraná, eu inicialmente tinha ali o meu currículo de engenheiro e não tinha nada a ver com arqueologia. A Amanda tinha ali uma certa relação por ser uma profissional da área. E aí, trabalhei durante um certo tempo como professor de matemática e de física, como bom engenheiro, né? Tem cara de professor de matemática e física. Coisa boa, então tá. E trabalhei de fato com isso, com tempo suficiente para isso virar uma parte da personalidade mesmo. Só que a gente teve alguns tempos um pouco mais difíceis, que foram a pandemia. E a pandemia tanto trouxe um certo enclausuramento pra gente, mas colocou a gente para pensar em outras coisas. E ao final da pandemia, eu parei de dar aula, porque eu já não me sentia mais alinhado com essa profissão e comecei a investir mais no ramo da engenharia. Ali a gente já tinha a experiência de prestar serviço na área de arqueologia para outras empresas. Então a gente atendia outras empresas aqui na nossa região. Então a gente começou a perceber isso e falou, olha, esse mercado a gente está fazendo aqui Tem algo aqui. A gente está sendo um intermediário de uma coisa que poderia ser nossa, que a gente poderia dar uma cara de cascavelense, de toledano, de oeste paranaense, para algo que está com uma roupagem muito externa à nossa realidade. Então vamos adaptar isso e trazer aqui para a nossa realidade. Ao passo que a gente fez isso, a gente conheceu um empreendimento especificamente aqui importante da nossa região, que é o Ecopark. Foi exatamente na mesma época da consolidação, a gente conseguiu um contato com o pessoal do Ecopark e fizemos um orçamento para eles, quase que pouco profissional, vou dizer assim, sabe? Então, assim, sabíamos o que estávamos fazendo, já tínhamos essa experiência, mas estava fazendo quase que um teste de mercado. E ao me reunir com essas pessoas e conversar ali com elas, a gente fechou o negócio numa velocidade relativamente boa, tá? Então, precisamente questão de minutos. E aquilo me acendeu uma luz de falar, olha, existe um negócio aí, é um negócio que é querido do ponto de vista de desejado pelo comprador. Então, a gente pode estruturar esse negócio de uma forma que a gente traga solução para o empreendimento daqui da nossa região com a cara de alguém. Porque é isso, o empreendedor ele tem a necessidade de trazer uma certa confiança para esse tipo de negócio. Porque é exatamente o que você disse. É novo, eu não conheço muito bem quais são os trâmites a serem feitos. Então, fazendo isso e tendo ali o Ecopark meio que como um encabeçador ali, eu consegui começar a chegar nas outras empresas. Criamos uma identidade visual, uma empresa que refletisse justamente isso, daí o nome ethos, que vem muito ali da palavra ética, né? Só que também na arqueologia, que ela é um derivado da antropologia, o termo ethos está falando muito ali daquela visão que a gente tem sobre os costumes e hábitos de um determinado povo. Que bacana. Então, por exemplo, aqui nós temos, exatamente, nós temos que nos nossos interiores, aquelas festas que se faz, onde faz carne, cuca e aquela coisa toda. Esse modo de proceder em comunidade é um ethos do oeste paranaense. Isso só tem aqui. Quando você vai para Minas, a gente se reúne também em outros contextos. Então, o ethos mineiro é diferente do ethos do oeste paranaense, que é diferente do ethos da região de Curitiba. E aí, a gente se instala aqui, tá? Eu, então, morava, inclusive, em Toledo, me mudei para Cascavel para estar mais próximos dos empreendedores e ter esse acesso, e começamos a entregar esse serviço para as empresas, no ponto de que no ano de 2023, que foi quando a gente começou a fazer de fato uma campanha para alcançar as empresas daqui, a gente chegou a fazer todos os loteamentos do ano e todos os empreendimentos onde era necessária o licenciamento arqueológico, a gente fez todos eles aqui em Cascavel. 100% de market share. Exatamente, exatamente. A nossa fatia de mercado estava muito bem contemplada aqui em Cascavel. Legal. E daí a gente entendeu que tínhamos de fato uma boa fatia de mercado na mão, que tínhamos de fato um bom serviço que era entregue numa velocidade legal, principalmente comparados aos concorrentes e tal, e começamos a investir mais nisso. Então agora a gente já tem uma fatia que vai corresponder a meio Paraná, assim, geograficamente falando. Expandindo a área exatamente. Então assim, já entregamos serviço em Santa Catarina, fomos até, deixa eu ver, mais ao sul, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Semana passada eu estava em Fortaleza fazendo alguns contatos. Então a gente veio para atender uma necessidade
com essa necessidade assim, ó, clara na nossa frente, e a gente simplesmente se colocou na posição que era necessária, porque a gente tinha uma mão de obra que é muito rara de se encontrar no mercado. Dificilmente uma pessoa conhece 2 arqueólogos, né? Então, e a gente reúne esse monte de gente na nossa empresa. Então, é basicamente isso. Então, as empresas demandam desse serviço, e é muito difícil saber qual é o caminho a se fazer para analisar a eficiência desse serviço que é entregue. Legal. Então, na falta de parâmetros, a gente apareceu, preencheu todos esses parâmetros, se preocupou muito com ele e se posicionou aqui no mercado cascavelense. Bacana. Isso deu oportunidade para a gente expandir. Ô Rafael, a minha área, né, de atuação, né, é engenharia de fundações, né, solo, sondagens, né? E normalmente quando as pessoas têm uma demanda dessas, elas me ligam, né? Ah, indica e tal, né? Inclusive, eu já te indiquei umas 3 ou 4 oportunidades já, né? Só que o mais engraçado de tudo, né? É que a primeira vez que surgiu esse tema para mim, eu não me recordo se deve fazer no máximo 2 anos, 3 anos, né? Pra minha realidade, talvez. Ou um pouco mais, sei lá, 4, 5 anos, enfim, né? Vamos pensar em 4, 5 anos. Me ligou um grande player do mercado, um grande player do mercado. Falou assim, Vinícius, você não vai acreditar no que os caras me pediram. É assim? Eu falei, o quê? Um arqueólogo? Eu falei, você tá louco? Mas onde é que eu vou encontrar isso aqui em Cascavel? Né? Ele falou, não sei, cara, eu tô procurando e tal. Então, engraçado que essa primeira reação lá atrás, né? Ela causou um certo espanto, né? E hoje em dia tá muito menor esse espanto, assim, me parece, né? As pessoas, não, pois aqui nesse empreendimento agora há necessidade de eu ter um estudo arqueológico, né? E aí, então, eu já quero começar, assim, um tema um pouco mais técnico, eu diria, né? Mas em que situações a gente entra com essa necessidade de um estudo arqueológico, se é assim que se chama, né? Isso. Tá, pode ser. Como estudo arqueológico, encaixa-se perfeitamente. Eu vou fazer só um histórico legal para a gente chegar em onde a gente precisa disso, tá? Boa. Então, quando eu olho para a Constituição Federal, eu vou ter lá o artigo 216, que define o que vai ser, o que vem a ser ali uma jazida arqueológica, né? O que é um sítio arqueológico, que são basicamente bens culturais, materiais. Então, eu estou falando de vestígios físicos. Posso estar falando de instrumentos feitos em pedra, posso estar falando de cerâmica, de vestígios humanos mesmo, literalmente partes de pessoas que já existiram. Posso estar falando de pinturas e gravuras rupestres, monumentos construídos, e todos eles têm em comum uma coisa, que eles têm valor social e histórico. Tá? Então, o que a legislação fala? Essas jazidas arqueológicas serão, então, patrimônio nacional e vai caber à União tanto legislar quanto fiscalizar, regulamentar. E o Brasil tomou por opção aliar a arqueologia, né, o patrimônio, ao licenciamento ambiental. Legal. Então, a primeira coisa é essa, olha, quem vai legislar realmente a respeito do patrimônio arqueológico é o CONAMA e os institutos ambientais. No caso do Paraná, a gente está falando de IAT ou de IBAMA, né? IBAMA né, ICMBio, na verdade, para os projetos maiores e tal. E aqui no caso nosso dos projetos locais, quem vai ver isso é o IAT. Só que existe um outro órgão, que é uma autarquia federal, assim como o IAT, que se chama IPHAN, com PH, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Certo. Todas as vezes que eu vou fazer o licenciamento ambiental de um empreendimento, e esse empreendimento vai ter obras de terra, vai ter lá um projeto de terraplenagem, drenagem, né, fundações ou uma área construída muito grande. Durante a obtenção das licenças, um dos pré-requisitos vai ser a liberação, né, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Então é assim, para que eu obtenha licenças ambientais, eu preciso antes de uma anuência por parte do IPHAN. Ele vai analisar e vai falar, ok, da nossa parte está liberado esse empreendimento por 200 anos, e aí a gente tem uma superioridade em relação à licença ambiental, que ela tem um prazo bem menor, e você tem ali 200 anos de licença cultural, vamos dizer assim, para aquele empreendimento, tá? E aí o que acontece? Esse serviço só pode ser feito por alguém habilitado.
Quem é o habilitado? É um arqueólogo. Então, nós temos arqueólogos na nossa empresa que vão assinar, fazer as pesquisas necessárias, etc. Então, colocando de forma muito simples, quando eu vou iniciar um empreendimento, eu preciso consultar o IPHAN. E o IPHAN vai classificar esse empreendimento. De acordo com essa classificação, eu vou saber se vai ser necessário uma autodeclaração, se vai ser necessário um monitoramento de obra, se vai ser necessário um estudo preventivo, se vai ser necessário um estudo bem maior, como é o caso das usinas eólicas, usinas hidrelétricas. Aí é um programa continuado. Entende? Então, a depender de qual empreendimento eu tenho e qual classificação foi entregue para esse empreendimento, a gente sabe quais são os serviços necessários. E aí, claro, se for um empreendimento mais complexo, aí o grau de exigência vai ser muito maior do que o empreendimento menor e de menor potencial. Exatamente. Então, pensando aqui, por exemplo, no caso dos loteamentos, até 60 mil metros quadrados, que vai dar em torno de 3 quadras ali, tá? Para ficar fácil de visualizar. A única coisa que a gente faz é entregar um termo de compromisso do empreendedor. Que é o empreendedor fazendo uma autodeclaração dizendo, olha, caso a gente determine a presença de bens aqui, encontre bens arqueológicos nesse empreendimento, a gente vai contatar os órgãos competentes para saber o que fazer. E é apenas isso que se faz, até esse tamanho. A partir daí, ele pode classificar tanto em nível 2 quanto em nível 3. O nível 2 são estudos mitigatórios, onde eu vou ter que acompanhar as obras enquanto elas acontecem. Só que isso tem a necessidade da presença de um arqueólogo em campo, e isso pode ser um pouco mais caro e mais custoso ali do que comparar com estudos preventivos. O nível 2 é acima de 60 mil. Isso. Tá. E o nível 3, ele vai aparecer acima de 300 mil. Tá, só que o nível 3 é estudo preventivo. Então, em vez de fazer os mitigatórios no nível 2, eu tenho essa prerrogativa legal de jogar para o nível 3. Entendi. E aí eu tenho um ticket mais baixo, leva-se um pouquinho mais de tempo para que se consiga essas licenças, mas o ticket é mais baixo. Então, a gente geralmente opta pelo nível 3, porque a gente tem um nível de estratégia bom relacionado a esses empreendimentos. Então, quando eu entro pedindo essa licença, ainda falta um certo tempo para que eles peçam as licenças ambientais. Entendi. E a gente já tem isso alinhado com os empreendedores, eles já sabem que funciona assim. Então, se ele deixar muito em cima da hora, daí vai chegar lá na hora de pedir. Vai bater na porta lá do IPHAN. Não, eu preciso de um prazo de 30, não sei, 40, 60 dias, enfim, né? O prazo normal lá. Então, o que vai acontecer? Na hora que ele for solicitar, ele vai falar assim, ok, eu posso te entregar a sua licença amanhã. Você tem a anuência do IPHAN aí na sua mão? Aí ele vai falar, não tenho. Pois é, então a gente vai ter que começar ela agora. E aí o empreendedor vem, tipo, nossa, que eu preciso disso, tem que ser para ontem e tal. A gente, olha, da minha parte eu entrego para ontem. Talvez no começo ali, pensando há 2, 3 anos atrás, isso acontecia com mais frequência do que acontece hoje, né? Então, assim, a gente tem em Cascavel empresas muito bem educadas nesse sentido. Perfeito. Todos me procuram com uma certa velocidade. Então, assim, terminei de ajustar o plano básico ambiental, estou começando a ter os projetos e tal. Eles já me procuram, já me trazem esses dados, porque eu já coloco, e na hora que a gente vai acionar a engenharia ambiental, os licenciadores, a gente já está com um processo assim, se não completo, faltando pouquíssimo tempo para ele sair. Então, a gente conseguiu se posicionar, inclusive temporalmente, num momento adequado. Essa mudança de cultura é interessante, que me parece muito claro isso aqui, né? Que tá havendo uma mudança de cultura, mas eu vou fazer uma correlação, uma analogia, enfim, com a sondagem do solo, que é a minha área, né? Cascavel é uma região, Cascavel, Toledo, Foz, é uma região que está muito consolidado a necessidade de uma sondagem. Mas isso, Rafael, não aconteceu. Não é de sempre, entendeu? Não faz muitos anos que isso ocorre. Se pegar 10 anos atrás, a pessoa não queria fazer. Não, desnecessário. Não quero. Aí acontecia. Chegava na hora de você definir, o engenheiro calculista falava assim, não, agora eu preciso da sondagem. Não, mas pera lá, mas não precisa fazer e tal. Não, precisa sim, eu preciso disso aqui. Aí o cara, aquela loucura, aquela exigência e tal. Hoje é muito mais planejado, é muito mais organizado. Eu costumo trazer para os meus clientes, né? Eu estava conversando com um ali ontem, né? Nós fechamos 2 sondagens. Eles anunciaram que vai ter um empreendimento. Falei, viu? Sondagem já, vamos fazer, deixa para depois. Aí depois, tá em cima. Aí fica parado o projeto.
Fica parado o empreendimento, fica parado o lançamento, né? Porque atrasou um processo que era obrigatório, né? Então, essa mudança cultural, ela faz parte, e quando bem feita, faz todo sentido, né? Concordo em gênero, número e grau, inclusive porque isso influencia num fator financeiro lá na frente. Boa. Então, o que você está me falando? Olha, então, quando ele toma essa decisão muito tardiamente, ele fica com obra parada, ele está com empreendimento parado, e isso tem custo. Isso tem custo. E esse é um dos diferenciais que a Ethos apresenta, porque a gente sabe quanto custa isso. Como eu falei aqui, eu sou engenheiro de formação, já trabalhei inclusive com sondagem, com fundações, então a gente sabe que ter esses resultados de antemão vão influenciar na forma como eu vou executar aquela obra. Aí você para pensar o que é você ter um empreendimento de grande porte, uma rodovia da vida, sem ter nenhum estudo prévio. Durante a obra eu descubro que existe um sítio arqueológico. Mas como é que eu vou descobrir se aquilo lá é um sítio arqueológico ou não? Tá. Como é que a primeira brincadeira que a gente faz Porque eu cheguei lá e encontrei lá uns pratinhos lá e tal, eu não é, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é chamar o arqueólogo, né? Perfeito. Porque isso, de fato, depende muito de uma visão técnica. Porque quando você encontra, em termos práticos, um pratinho, um vasilhame indígena, alguma coisa assim, você consegue reconhecer que aquilo ali é indígena, né? Ou pelo menos que assim, olha, esse negócio tá estranho o suficiente para eu precisar chamar alguém aqui para ver. E quando eu tô falando de artefatos em pedra? E aí eu vou pensar o seguinte, a dispersão humana na América. A pessoa que chegou aqui inicialmente, a primeira coisa que ela fez não foi um artefato em cerâmica. Ela produziu ali uma ferramenta em pedra. Então, para entender quem são os primeiros paranaenses, eu vou estar trabalhando exclusivamente com pedra. Legal. Entende? E quando eu encontro uma lasquinha de pedra, se ela não for uma ponta de flecha bonita, bem formada ali, a gente não tem olho técnico para reconhecer isso. Eu já tenho, porque eu trabalho nisso tem algum tempo, tal, eu já tive contato. Mas é basicamente isso. Por isso, desenvolve-se uma área dentro da arqueologia que a gente chama de educação patrimonial. Sempre que eu vou ter contato direto com uma obra, eu chamo as pessoas da obra e mostro, olha, tá vendo a pedrinha assim, ó, essa pedra tem interferência humana, essa não, olha a diferença. Nesse momento, as pessoas começam a ter uma habilidade muito maior para identificar essas coisas. Então, em obras que a gente sabe que tem sítio arqueológico, eu vejo frequentemente o cara do trator lá, o tratorista. Estava na escarificadora e, de repente, ele para e começa a chamar. Ele identificou, porque ele criou essa experiência. Agora, para identificar de fato, eu estou falando de tombamento. E aí, é olho técnico, é desenhar aquela pedrinha, mostrar cada detalhe dela e provar que ela teve interferência humana. E ali naquela pedrinha, eu tenho uma coisa que você vai encontrar muito. Quando eu disperso uma força no solo, ela distribui num cone de Hertz, né? Exatamente. As fraturas que acontecem na pedra também todas têm o desenho desse cone de Hertz. Legal. Então, existem termos e especificidades técnicas que aquela pedrinha vai me mostrar. Fala assim, não, isso aqui foi quebrado e ela foi lascada usando um chifre de veado, um chifre de um cervídeo. Não, ela foi aqui batendo pedra na pedra. Dá para identificar cada uma dessas coisas. Isso, obviamente, é uma análise técnica que vai te entregar. Sim. Né? Mas os empreendedores, às vezes, não têm medo de te chamar nesse sentido? Tipo assim, eu tô sendo aqui advogado do diabo. Fica tranquilo, né? Vamos lá. Tipo assim, cara, eu não vou falar que tem aqui esse negócio. Os caras vão embargar a minha obra, vão parar a minha obra aqui, porque como é que é isso, assim, né? Porque eu imagino que isso deve acontecer com quem às vezes encontra lá um objeto. Com certeza acontece. Aí a primeira, fazendo quase que uma propaganda, é assim, ó. Ele tem muito medo de me chamar, mas ele tem muito mais medo de chamar meu concorrente. Entendeu? Sim. Então, é isso. A gente tem que entender, assim, ó. É mais ou menos a mesma coisa de você achar águas muito superficiais no empreendimento. Boa analogia. Certo? Então, o que acontece? Eu preciso de alguém técnico para resolver esse problema. Porque aquilo ali acabou de se apresentar como um problema. Ele pode eventualmente virar uma solução? Tranquilamente, ele pode virar uma solução. Mas naquele momento, aquilo é um impeditivo ao andamento desse empreendimento. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar um plano para que não se pare obra. A Ethos nunca parou uma obra na vida dela. Tá? Importantíssimo dizer isso. A gente nunca parou uma obra. A obra, quando a gente encontra um sítio arqueológico, não é embarga, não tem pirâmide aqui no Brasil. Eu não vou achar uma pirâmide ali no loteamento. Concorda comigo? Concordo. Então, não existe um motivo para falar, olha, não se pode mais construir aqui.
Não existe isso. O que a gente vai fazer é um plano, um projeto, um programa de gestão do patrimônio arqueológico. Então ele vai me chamar, primeiro porque de tudo que ele poderia fazer, a melhor opção é de fato chamar uma empresa especializada nisso. Claro, perfeito. Né? Uhum. Assim como se eu tiver problemas de fundações, eu vou ter que chamar alguém especialista em fundação para saber como fazer. Até porque se o cara não fizer, vamos imaginar que o cara não fez. Aí a obra dele tá lá. Aí dali a pouco lá o tratorista fala pro vizinho dele, fala, cara, lá tem umas coisas lá e os caras não estão nem aí, cara, estão passando o trator por cima. Chegou no ouvido do quê? Do Ministério Público, talvez? Não sei, né? Ministério Público, então, vocês estão ficando loucos aqui, né? Então, vou te contar um case de susto que aconteceu aqui em Cascavel, tá? Então, um determinado empreendimento, a gente encontrou um sítio arqueológico e tava tudo ok. A gente tava fazendo os planos de gestão, a obra não parou, tudo tranquilo. E um dia chegou para nós um e-mail de uma autarquia solicitando esclarecimentos em relação ao processo que estava acontecendo. E a gente, mas por que solicitando esclarecimento? O que a gente teria para esclarecer se eu já tenho tudo nos autos? Uma das pessoas relacionadas a esse empreendimento foi dar uma entrevista e quando perguntado, você teve algum desafio? E aí a pessoa, por falta de recursos técnicos ali, falou algo mais ou menos assim, nós encontramos umas ossadas indígenas, mas a gente contratou uma equipe de arqueólogos para resolver o problema. Nossa, ossadas indígenas. E ali era um sítio lítico, era só pedrinha. Entendeu? Coisa que a gente resolve numa facilidade assim. Mas aí o que aconteceu? Nossa, ossadas indígenas, vamos acionar o IAT, vamos acionar o não sei o quê. E todo mundo cobrou esclarecimentos. A gente gente, tá tudo bem, vamos escrever um ofício, tá aqui o número do processo, porque os processos da arqueologia são todos públicos. Certo. Você consegue ler o meu processo, o meu projeto, os mapas, ter acesso às sondagens, a tudo que eu fiz, isso é tudo público. Então você consegue acessar. Então a gente só entregou e falou, vocês fiquem à vontade para ler todo o processo. Tá tudo aí às claras, da melhor forma possível que se deve colocar. E aí, cabe um momento de frisar que a gente se esforça muito para criar essa boa relação, justamente para ter essa tranquilidade de falar, olha, aqui a gente precisa fazer isso, isso e isso, e a gente vai ser interpretado assim, 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 pelo órgão competente. Então, acontece... O empreendedor, ele muitas vezes, é obrigação dele ser averso ao risco. Essa aversão ao risco faz parte da vida de empreendimento. Então a gente vem para trazer essa segurança e fala, olha, é algo necessário, assim como houve com a engenharia ambiental há uns anos atrás, onde os processos de licenciamento começaram a ficar diferentes, eles, olha... Vai ser assim, a partir de agora é assim. Nós temos duas opções, ficar brigando muito com essa legislação aqui, que é uma opção mais política, vamos dizer assim, e a opção prática, que é o que é o serviço? Quanto custa? Quanto tempo leva? Vamos fazer isso da melhor forma possível? Vamos. Bom, é isso. Parafraseando o repórter que fez a pergunta lá, qual foi o maior desafio que você já encontrou assim nessas visitas arqueológicas aí, né, que eu diria? Vamos lá. A gente já teve alguns casos que podem ser citados aqui. Eu tive um em Foz do Iguaçu, por exemplo. E até eu ia perguntar qual é a região onde acontece mais isso, mas eu acredito que Foz disparado. Foz disparado ia sempre em torno dos grandes rios. Perfeito. Então, eu vou ter o Iguaçu, vou ter o Paraná, vou ter o Piquiri, o Ivaí. Esses maiores rios vão ter sempre uma quantidade muito maior de sítios arqueológicos. Legal. Eu gosto, inclusive, de brincar com os loteadores. É assim, se você, em 2025, tá olhando para esse lugar e falando, nossa, que lugar perfeito para morar e fazer um loteamento, imagina o cara 3.000 anos atrás. Entendeu? Boa. Então, eu preciso ficar perto da água. Imagina 3.000 anos atrás. Então, teve um empreendimento que a gente fez literalmente à beira do Rio Paraná. Tá. E o Rio Paraná, ele tem um pequeno problema, que é uma região de fronteira. E as regiões de fronteira aqui no nosso querido Brasil tem um pequeno problema, principalmente quando chega o fim da tarde, à noite, que tem um movimento que não é necessariamente o mais benquisto pela polícia. E a gente estava ali escavando um sítio fantástico, lindo, assim, com remanescentes humanos, inclusive. E todos os dias, ao final do dia, aparecia um pessoal estranho, meio que esperando a gente ir embora. Então, ali a gente começou a ficar bem apreensivo, porque a gente não sabia quem era esse pessoal. E eu tive que chamar essas pessoas, mostrar o sítio arqueológico para elas e fazer uma orientação do tipo, olha, gente, são remanescentes humanos,
não quero saber qual é a atividade de vocês, mas eu vou pedir, por favor, para que a gente mantenha esse lugar aqui com uma certa ordem. A gente vai abrir um caminho para vocês ali, para não precisar passar aqui em cima e tal. Então, esse é um desafio social que a gente enfrentou, tá? Isso é ótimo. Então, a gente conseguiu dar andamento no projeto com tranquilidade, foi tudo certo, mas ali a gente teve um desafio social, do ponto de vista quase que político, do ponto de vista social, de conversar com as pessoas que ali estavam, tá? A gente já teve caso em que o sítio foi encontrado durante a obra. E aí, assim, questão de 6 horas, tinha de engenheiro a superintendente, todo mundo achando que a obra estava parada. E a gente, não, calma, vamos respirar aqui. E trata-se de uma das maiores empresas do Brasil de construção de casas populares. E ali a gente teve um problema muito sério, porque era assim, se eu parar essa obra, eu perco a viabilidade dela e de mais outras 3. Sim. E aí eu tô falando de casa popular, de interesse público, Sim, de gente que vai deixar de ter casa, de uma população... são várias camadas para esse problema. E ali a gente também conseguiu dar um andamento, assim, estamos finalizando esse caso agora, em Assis Chateaubriand, inclusive, e ali a gente conseguiu dar todo o andamento, sem atraso, sem problema nenhum, com o empreendimento andando. Então, assim, parece, para quem vê de fora, que a arqueologia vai encontrar coisas incríveis, etc. Quando tem a chance de encontrar coisas incríveis, a gente quase que já sabe com antecedência sobre isso. Então, por exemplo, olha, vou fazer um empreendimento na beira do Rio Paraná. Antes eu sento com o empreendedor e falo, eu não conheço a área, mas vou te contar uma coisa, isso é alto potencial arqueológico. Pode ser que aconteça isso. Caso a gente encontre um sítio arqueológico, os passos serão, a gente vai caracterizar esse sítio, vai encomendar a pesquisa para o IPHAN, o IPHAN vai exigir, para a gente viabilizar financeiramente, a gente vai fazer da seguinte forma, entrega os projetos, na hora que sair a licença de instalação, que você tem a chance de iniciar a obra e começar a vender e gerar capital dentro da sua empresa, aí a gente conversa sobre pagamentos. Legal. Entende? Então a gente se preocupa muito com essa viabilidade. Porque o que é sempre trazido para nós não é nem o medo do susto, o medo do tamanho do sítio arqueológico. Tem empreendedor que na hora que vê a coisa fica tipo, cara, mas que interessante. Será que não dá pra gente colocar uma parte disso no empreendimento? Entende? O arquiteto tem muito essa visão, na verdade. Né? Exatamente. Os lançadores de empreendimentos imobiliários, todos têm muito essa visão. Só que existe sempre o medo da viabilidade. Então a gente sempre ataca isso primeiro. Legal. Qual que é o nosso primeiro problema aqui? Vamos pensar na viabilidade do empreendimento. O que está aparecendo de desafio para o empreendedor? Então, geralmente, os nossos desafios são desafios comprados, vamos dizer assim, do empreendedor já. Ele já vem para mim com uma demanda. Olha, eu preciso fazer isso, mas o meu tempo é esse. Olha, eu preciso fazer isso, mas eu tenho condição geográfica XYZ. Legal. Então, por exemplo, nos empreendimentos minerários, geralmente as condições geográficas falam muito mais alto. E aí ele precisa priorizar certa área ou dividir aquela área em outras, justamente por uma questão de viabilidade. Então, a gente encontra muito as condições que o empreendedor já traz para a gente. Sim. Porque para nós, sendo muito sincero, encontrar um sítio arqueológico não é um desafio tão grande assim. É algo corriqueiro para nós. Claro, para o empreendedor, vai de 3 a 5% das vezes isso acontece. Vamos usar uma estatística assim. E aonde que você enxerga, aonde vai chegar esse processo assim das avaliações arqueológicas? Porque eu vou dar um exemplo que você trouxe, que foi a própria legislação ambiental, né? Ela evoluiu muito desde que começou a pegar firme, né? Como é que você vê isso na arqueologia? Você acha que a gente está hoje Não, é isso aí que vai acontecer, daqui para frente é manter. Como é que você enxerga isso a longo prazo? Tá, vou fazer primeiro um contexto Brasil e vou trazer para Cascavel, porque nós moramos numa cidade relativamente nova. Boa. Né? Então eu venho de Minas Gerais, que é o único estado do Brasil onde tem 2 IPHANs, pela quantidade de cidades históricas. Entendeu? O IPHAN se concentra muito também nos bens históricos, nas edificações históricas. E se você olhar para Cascavel, por exemplo, a gente é novo o suficiente para ainda não pensar tanto em edificação histórica. Agora, se você der um pulinho em Foz, eles já estão fazendo esse movimento de começar a tombar edificações significativas para a cidade. Legal. Tá? Então, como que acontece? Em relação à legislação, eu acredito que nós não teremos nenhum
melhoramento do tipo de trazer mais rigor para a legislação. Ótimo. Tá? Então, eu acho que aqui a gente chegou, posicionou no lugar correto, arqueologia, entendemos? Ok, empreendedores, tá legal para vocês, assim, relacionado ao licenciamento ambiental? Porque a outra opção é fazer um licenciamento à parte. A Europa, por exemplo, faz assim. Existe o licenciamento ambiental e um licenciamento, vou chamar aqui de licenciamento cultural. Entende? E aí fica, putz, aí eu dependo totalmente da boa gestão desse órgão aqui. Quando eu estou relacionado ao licenciamento ambiental, eu ainda consigo certas... eu consigo dar um jeito em determinados momentos. Então, olha, o órgão entrou em greve, estamos com atraso aqui. Eu consigo pedir provisoriamente, condicionado, uma licença ambiental para continuar meu procedimento. Certo? Então, assim, em relação à legislação, eu acho que a gente já tem uma completude boa e já tem uma quantidade de revisões e uma programação de revisões que vai colocar tudo dentro da realidade num prazo legal. Nesse momento, a gente tem que terminar de conscientizar o mercado ainda. Cultural, né? No quesito Cascavel, eu acredito que em alguns anos a gente vai passar por uma rodada de tombamentos de edifícios de importância social. Como que eu sei disso, mais ou menos? Recentemente, a gente, num loteamento aqui em Cascavel, encontrou uma caixa d'água, né? Mais antiga, assim, da década de 70. E ela tinha alguns materiais ali, visivelmente da década de 70, com a data de fabricação dessas peças cerâmicas. E o questionamento que nos foi feito foi justamente assim, olha, eu preciso saber de vocês que estão aí, qual é o valor histórico e social disso que vocês acabaram de mostrar. E a gente, olha, na verdade, nesse caso não tem, porque é só uma caixa d'água, provavelmente alguém morou por aqui, e aqui, né, tinha essa caixa para jogar para uma casinha que estava aqui perto, e só. Então não existe um valor comunitário nessa edificação. Agora, eu posso ir lá na Avenida Brasil, derrubar aquela matriz e construir um prédio lindo lá em cima? Não posso, eu vou gerar uma comoção popular muito grande. Dá para entender? Então, apesar daquilo ali já ter um valor social, ele ainda não tem um valor histórico. Mas daqui a alguns anos essa igreja vai passar a ter esse valor. Legal. Entendeu? Vai acontecer isso com todos os edifícios da cidade? Claro que não. A gente tem que atribuir o valor histórico e o valor social, ambos, entendeu? Então, vai ter isso daqui a alguns anos na nossa região, mas a legislação já está pronta. Você me trouxe uma memória aqui, né? Inclusive, depois eu fiz a obra em si, mas do Cine Delfim, né? Da família Scanagata, né? Nós fizemos toda a obra lá que está lá. Mas quando ela foi lançada ali a obra, vai demolir o Cine Delfim. Foi uma comoção municipal, assim. Falei assim, como assim, cara? Isso aqui, primeiro cinema de Cascavel e tal, né? E aquilo ali eu tenho certeza absoluta que se tivesse um rigor um pouco maior, assim, teria sido tombado. Porque é um patrimônio de Cascavel. Embora fosse privado, né? Tem tudo isso, né? Os empreendedores entenderam que era melhor fazer lá, mas era um patrimônio que gerou uma comoção social. Eu me lembro muito, muito claramente disso, assim, né? Exatamente. E aí é por isso que a legislação pega lá e transforma quando a coisa se torna um patrimônio público, do ponto de vista público, né? E isso é difícil de medir, na verdade, né? Então, quando isso acontece, o bem histórico passa a ser de propriedade da União. E aí entra essa confusão. A edificação, o terreno é da pessoa, é do proprietário. Mas a construção histórica faz parte da União. Mas daí a União remunera o proprietário por isso? Por exemplo. Então, essa é uma conscientização que vai precisar ser muito bem informada nos próximos tempos. Que é, olha, Cascavel eventualmente perde dinheiro quando não faz isso. Legal. Porque existe uma destinação de verba pública que está lá. Esse dinheiro vai ser usado em cultura, em edificação histórica, etc. Aí ele bate aqui em Cascavel, fala, tem projeto? Não. Pega e devolve para o governo federal e o dinheiro de imposto de contribuinte de Cascavel está ajudando a fazer coisa em outros lugares do país. Legal, interessante. Então, esse dinheiro poderia estar sendo revertido, por exemplo, para o museu local, para mostrar para o homem cascavelense, para o ser humano cascavelense, quem é ele? Sim. Quem é o Oeste Paranaense? Quem são as pessoas que formaram isso aqui? Né? Culturalmente, ainda Cascavel ainda, ela tá aquém, né, do que a gente vê em outras cidades, né? Então, tem um potencial muito grande nisso ainda, né? Exatamente, é isso. Eu nem diria que a gente tá aquém. Pela idade que a cidade tem, tá compatível. Tá ok, tá compatível. Só que isso vai começar a aparecer mais vezes. Legal. Vantagens
os players do mercado são daqui, eles também enxergam os valores sociais e históricos das edificações, entendeu? Então, esse trabalho vai ser facilitado pela presença, para pensar, Ouro Preto, Minas Gerais. Eu venho de uma cidade chamada Itabira, que é a cidade onde se criou a Vale do Rio Doce e a cidade onde nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Legal. Então, Carlos Drummond de Andrade foi muito famoso por fazer poemas sobre locais e pessoas da sociedade. Então tem o professor de literatura dele, tem um poema, uma placa na frente da casa. A casa foi tombada, entendeu? A casa onde morava Carlos Drummond de Andrade, a fazenda onde ele ia, isso tudo foi tombado. E cara, pega um cidadão pra ir lá fazer uma pichação no lugar desse, pra você ver se ele desce uma esquina. Não desce, o pessoal descobre quem é e vai atrás e processa e tal. Porque as pessoas se sentem donas daquilo. E eu vejo muito esse sentimento aqui em Cascavel. Esse aproveitamento da obra, né, que é tombada, em Curitiba tem vários casos desse, né? Que você tem lá, por exemplo, uma obra, né, na parte da frente lá, a obra histórica, e na parte de trás, né, o empreendimento moderno e tal, não sei o quê, né? Então é uma tendência que isso realmente aconteça em Cascavel, né? Exatamente. E aí a gente vê um negócio que é bem importante frisar, que é assim, ó, ali o entendimento do poder público foi o seguinte: eu não quero descaracterizar a via. Então, o ser humano que está em pé lá na rua, ele está enxergando a rua de 1800. Quando você entra numa edificação, aí eu volto a dizer, ela é do proprietário. O que ele não pode fazer? Descaracterizar a via. Agora, da porta para dentro é teu, meu amigo. Faça um bom projeto e seja feliz. Legal. Agora, eu preciso que você mantenha isso aqui, porque para a cidade, para o nosso contexto histórico, social, de turismo, de movimentação econômica, isso é extremamente importante. Então, é inclusive um posicionamento cultural e econômico da própria cidade. Total. De manter aquele centro-viu. E aí volto a citar. Já pensou para parar-se Ouro Preto, lá na rua de direita, que é a rua principal da cidade, eles colocam um monte de casinha moderna. Em Olinda, em Recife. Você vai para esse carnaval? Né? Já parou para pensar isso acontecendo no Pelourinho? Não dá. Entendeu? Então, é essa a lógica. É manter aquilo ali, porque a gente sabe que isso tem um certo atrativo. Que existe uma certa cultura e que é isso que diferencia a gente da Dinamarca. Lá o barroco deles foi diferente do barroco nosso aqui. E a gente tem um negócio acontecendo aqui de um jeito muito bacana. A gente daqui a 100 anos vai estar falando isso sobre os prédios e edifícios que a gente fez aqui. Que bacana. Entende? Rafael, muito legal esse papo, cara. Muito gostoso. Obrigado. Estamos chegando ao fim aí do nosso episódio. Passou rápido, né? Passa rápido. Passa rápido quando o papo é gostoso. Quero te agradecer pela presença. Quero que você deixe as tuas últimas palavras e deixar pro pessoal onde que eles encontram a Ethos Consultoria em arqueologia ou consultoria arqueológica. Maravilha. Então, ó, a Ethos Consultoria Arqueológica tá lá no 4 Estações. Tá junto com o Orca Contabilidade ali. Estamos lá, se quiserem falar com a gente, fiquem à vontade. Nós somos uma empresa cascavelense, nós somos fundados em Cascavel, tá? A gente atende o pessoal do licenciamento ambiental, a construção civil de maneira ampla, né? Obras públicas, então a gente está relacionado a obras de rodovia. Vamos começar uma em breve aqui em Cafelândia, sabe? Então, estamos no mercado local, a gente visa atender todo mundo com agilidade, com muita clareza no que a gente está fazendo. A ideia é que a gente gere um asset legal para o nosso empreendedor que está aqui com a gente. Meu nome é Rafael Avancini, vocês vão sempre encontrar, só jogar lá Ethos. Se cair na empresa do meu amigo Matheus Bessa, ele vai saber falar da gente também, tá tranquilo, temos os mesmos nomes, mas somos amigos, a gente consegue se referenciar com super tranquilidade. Estamos no mercado local, é muito fácil achar a gente aqui. Beleza, Rafael. Obrigado pela presença novamente, por ter aceito o convite. Né, o Rafael recentemente fez uma apresentação aqui na casa, né? Eu falei, cara, esse cara tem que vir aqui pro podcast também, né? E aí o Rafael aceitou de prontidão. Obrigado pela presença. Obrigado a você que nos assistiu em mais um episódio. Se você tá aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal ou também no Spotify. Agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Mútua, a Caixa de Assistência, o Sistema FIEP e também a R. Dalmolin, que nos apoiam e patrocinam nesta segunda temporada do SindusCast.